Você conhece o seu lar emocional? O que é o lar emocional? O que é um lar? O lar é um lugar, eu gosto de dizer que o lar é um lugar que nós sabemos que podemos voltar e gostamos de voltar, porque é o nosso lugar, é onde nós moramos. Quem não tem um lar, não tem nada. Então, ter um lar, ter uma casa, ter um refúgio é algo muito importante. Mas existem refúgios e refúgios, né? Tem lares que são agradabilíssimos de voltar e tem lares que não são muito agradáveis de voltar. Eu já vi muito relatos de pessoas que gostam mais de ficar no trabalho do que em casa, porque a ambiência não é agradável. A ambiência do seu lar não é agradável. Então, nós vamos falar sobre o lar emocional. O que seria o lar emocional? Se o nosso lar é o lugar que sempre voltamos, saiba que nós temos um lar emocional. E o que seria esse lar emocional? Eu queria que você parasse para pensar aí agora, na sua história de vida, na linha do tempo da sua história, qual o sentimento que está sempre te visitando? Ou que você sempre volta para ele? Um sentimento positivo ou negativo? Quais seriam os sentimentos positivos que você está sempre voltando? Quais os efeitos deles sobre a sua vida? Gratidão, alegria, reconhecimento, amor, verdade, são sentimentos. Mas a vida não é só flores. Nós também temos sentimentos que não são positivos, são sentimentos tóxicos. E tendemos a voltar para ele também. Então, esse lar emocional, aquele sentimento que a gente se pega voltando para ele, né? Tristeza, mágoa, raiva, insegurança, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, humilhação, traição, sentimento de ser manipulado. Então, a gente está sempre voltando em algum sentimento. E a tendência nossa de voltar ao sentimento negativo, tóxico, é muito maior do que voltar ao sentimento positivo. Nós temos essa característica, né? Nosso DNA foi corrompido. Então, a facilidade com que a gente volta para o lar emocional de sentimento tóxico é grande. Agora, o que fazer com esse lar emocional? Uma vez identificado, digamos, se eu falasse para você, escreve aí 3 sentimentos, ou 4 sentimentos, ou 2, o que você quiser, um só, positivo, que você está sempre voltando para ele. E você percebe que esbarra daqui, esbarra dali, seu coração está lá. Seja qual for, positivo. E se é um sentimento negativo ou tóxico, que te incomoda, que te faz mal, que gera ansiedade, que te deixa sem dormir? Qual sentimento tóxico está sempre te visitando? Na verdade, ele não te visita, né? Ele está lá, você volta para ele. Por isso que a gente chama de lar emocional, que é o lugar que a gente está sempre voltando. Uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome de pânico, quando é que vem a crise? Quando ela volta naquele sentimento. É assim que funciona. E aí, a importância da gente identificar esse sentimento para trabalhar em cima dele. Exemplo, o que faz você sentir isso? É um gatilho, uma lembrança? Né? O que te leva a voltar para dentro desse sentimento, tóxico ou não? Um gatilho, uma lembrança, algo da infância. Tem coisas que você nem sabe, né, dizer por que você sente aquilo. Não é? O sentimento está sempre competindo, de precisar estar sempre dividido entre 2 pessoas, seja pessoal, seja profissional, seja familiar, não interessa. Que sentimento é esse? Então, a importância de se identificar o sentimento e
entender o que provoca. Às vezes a gente precisa, inclusive, queimar pontes. O que é queimar pontes? Se eu estou num ambiente em que eu estou sempre voltando para esse sentimento tóxico, se as pessoas à minha volta estão sempre me levando para esse sentimento, eu preciso, nem que seja por um breve tempo, me distanciar dessas pessoas, sair daquela ambiência que traz dor. Por quê? O que é queimar pontes? É uma história muito interessante. Um coronel, general, estava comandando a sua tropa na guerra. Estavam em plena guerra, estavam comandando a sua tropa. E houve muitas perdas, né? Morreram muitos. E foi diminuindo o número de soldados. E eles tinham à frente deles um confronto que eles estavam morrendo de medo, os soldados, porque eles sabiam que eles estavam em número menor. E aí o general, né, ali incentivando, vamos e tal, incentivando eles com medo. Quando o general sentiu medo deles, falou, eles vão recuar. O que o general fez? Eles tinham que passar por uma ponte. O inimigo estava do outro lado da ponte. O que o general fez? Quando passou o último soldado na ponte, ele botou fogo na ponte e queimou. Eles olharam para trás desesperados e falaram, como assim você queimou a ponte? Ele falou, porque se eu não queimo essa ponte, vocês iam voltar. Agora é ganhar ou ganhar, é vencer ou vencer. Olha que estratégia, que bacana. E aí eles, naquele sofrimento ali do medo, né? Eles se armaram de coragem, sangue nos olhos, porque era a vida deles que estava em jogo. E eu vou com tudo. E esse eu vou com tudo fizeram eles ganhar a batalha. Porque como eles não tinham para onde voltar, para onde ir, eles iam voltar para onde? Para o sentimento tóxico do medo. Quando eles se viram na obrigação de enfrentar, e às vezes a gente precisa enfrentar, a gente precisa enfrentar nossos sentimentos tóxicos para vencê-los. E se preciso queimar pontes, nem que seja por um breve tempo, porque às vezes essas pontes são com familiares, mas nem que seja por um breve tempo a gente precisa queimar esses pontes. Por quê? Porque se aquele sentimento remete, né, ou se aquelas pessoas trazem aquele sentimento tóxico, você vai estar sempre ali revivendo. Na hora que você pensa que você está boa, que você está vencendo. Eu já escutei muitos relatos de pessoas que falam, na minha família é assim, estou viajando, estou muito bem, volto para casa, acabou. Parece que eu entro no inferno. E não significa necessariamente que é um lar que seja onde as pessoas brigam, né? Não. Mas são gatilhos, às vezes um olhar, às vezes uma situação pequena que seja, pode desencadear aquele gatilho na pessoa. E na verdade, gente, tudo acontece dentro da nossa cabeça. Aí vale aquela métrica, né? 10% é o que acontece, do Stephen Covey. Ele fala, 10% é o que acontece, mas 90% é o que nós fazemos com o que acontece. Então, a nossa reação ao fato tem um peso muito maior do que o fato em si. Então, pare de voltar para o seu lado emocional se o sentimento for tóxico. E desenvolva sentimentos positivos. A gratidão é um sentimento que a gente deve desenvolver, deve trabalhar, deve exercitar constantemente, para que a gente não fique à mercê desse sentimento tóxico, desse lar emocional. Pare de voltar naquele lugar. Queime pontes, se for necessário, mas faça isso por você. 10% é o que acontece, 90% é o que fazemos com que acontece. Então, preste atenção do que você está, que realidade você está criando para a sua vida, para a sua história. Tem pontes na sua vida que precisam ser queimadas? Queime. Algumas temporariamente, outras de forma definitiva. Tem pontes que a gente precisa queimar de forma definitiva. Ok? Até o próximo vídeo. Se você gostar do nosso canal, comenta com a gente, fala com a gente a respeito, faça perguntas, curte, compartilha para nós, tá bom? Beijo grande, até o próximo.